Gente, hoje eu vou falar sobre os números racionais. Os números racionais, eles são números que eles podem ser escritos em forma de fração e esses números, eles podem também ser de representação decimal finita ou eles podem também ter representação decimal infinita e periódica. E o conjunto dos números racionais, eles podem ser representados dessa seguinte maneira. Q igual, pode ter várias outras letras também. E a definição do conjunto Q, ela pode ser lida como um quociente entre o número. Então, o número A e o número B, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros. E o B pertence ao conjunto dos números inteiros sem o zero. E todo número natural, N, é um número inteiro. E assim como todo número inteiro, Z, é um número racional Q. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de números racionais, porque tem números racionais inteiros, tem números decimais finitos, tem números periódicos, então tem várias coisas. Os números inteiros é todo número que pode ser escrito como uma divisão de outros dois números inteiros. Então, fica mais ou menos assim, ó. Gente, aí fica assim, ó. 2 igual a 2 para 1, entendeu? Aí esses são os números inteiros. E tem os números decimais finitos, que é quando todo número decimal depois da vírgula, ele pode ser escrito como divisão entre dois números inteiros. Então, um exemplo, 0,2 vai ficar igual 2/10, entendeu? E esses são os números decimais finitos. E tem os números periódicos, né? Que é todo número decimal com conjunto infinito, de casa depois da vírgula e que se repete periodicamente e pode ser escrito como uma divisão entre dois números inteiros. E tem os números racionais não negativos, que é o subconjunto composto pelos números racionais positivos e zero. E tem o racional positivo, que é o conjunto composto pelos números racionais e positivos. Então, tem algumas coisas algumas atividades que a gente pode fazer para entender mais sobre essa matéria. Que eu tenho algumas perguntas, que é 0, 2, 1, 2, 1, 2, 1 é um número racional? É um número racional, é verdadeiro. E 5/3 não é um número racional? É um número racional, porque é todo número positivo e negativo. -1 é um número racional? É um número racional por causa que faz parte dos números racionais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Então, números racionais é sempre os números que podem ser escritos
na forma de fração. E esses números também podem ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica. E ele pode ter vários conjuntos de números racionais que são representados por quê? E ele contém o conjunto dos números inteiros que, por sua vez, ele contém o conjunto dos números naturais. Então, ou seja, aquelas letrinhas N, C, Z, Q. Então, sempre números racionais os números que podem ser escritos em forma de fração.